Seja bem-vindo a Lagoinha Canoas, lugar de novas histórias. Nesse momento, você vai ter a oportunidade de assistir uma mensagem que, sem a menor sombra de dúvidas, vai fazer total diferença na tua vida. Com certeza você vai ver algo poderoso da parte de Deus a partir dessa mensagem. A minha oração é que você gere expectativas no teu coração para tudo aquilo que Deus, sem dúvida, vai liberar sobre você nessa hora, no nome de Jesus. Aleluia! Meu Deus, que noite poderosa! Ah, que presença do Senhor, sim! Que presença do Espírito Santo! Uma pessoa está acreditando. Que presença do Espírito Santo! Duas pessoas estão acreditando. Que presença do Espírito Santo! Meu Deus! Aleluia! Aleluia! Antes de entrar na palavra do Senhor, me deixaram aqui com a incumbência de passar para vocês a revistinha Global Kids. Essas revistinhas, elas trazem lições, ensinamentos para as nossas crianças. Então você, papai, eu vou te pedir no nome de Jesus, para no final da reunião, você passar lá no nosso store e adquirir a tua revistinha. Meu Deus, são vários os ensinamentos, várias as instruções para as nossas crianças, amém? Você está aí? Pai, no nome de Jesus, nessa hora, aquietamos a nossa alma. Aquietamos o nosso coração. Abrimos a nossa mente, tão somente a nossa mente, para que o Senhor possa vir sobre nós. Precisamos de uma palavra que vem do alto, precisamos de uma palavra que vem do céu. Precisamos sim da intervenção do Senhor sobre a nossa vida. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós nos dirigimos a esse lugar, porque nós entendemos que sozinhos nós não vamos conseguir, sozinhos nós não vamos longe, mas com o Senhor nós vamos chegar no fim. Nós vamos combater o bom combate, nós vamos completar a carreira e sim, nós vamos guardar a fé. É por isso que nessa hora nós chamamos a presença, nós trazemos a presença do Senhor, chamamos a existência nessa hora uma realidade dos céus sobre esse lugar, no nome de Jesus. E você diz, irmão, no nome do Senhor Jesus, de verdade eu preciso muito da tua ajuda nessa noite. Eu estou quase sem voz, e você vai perceber que hoje eu vou gritar menos. Eu vou estar gritando, mas por dentro, porque por fora eu não vou estar conseguindo. Por isso que eu preciso muito da tua reação. Você está comigo? Nós temos pelo menos nessa noite aqui 10 incendiários. Tem 10 pentecostais nessa noite. Irmão, eu acredito no nome de Jesus que essa noite, ela já estava na agenda do Senhor, ela já estava na agenda dos céus. Portanto, essa noite ela é única, essa noite ela é especial. Se Jesus voltar hoje, que Ele possa encontrar o nosso coração fumegando. Se Jesus voltar hoje, que Ele possa encontrar o nosso coração ardendo. Se Jesus voltar hoje, que Ele possa encontrar o nosso coração queimando. No nome de Jesus. De cara, o título da mensagem de hoje se chama: você está pronto para ser perseguido? Você está pronto para ser perseguido? Olha para a pessoa que está do teu lado e pergunta para ela. Fala assim para a filha: amiga, você está pronta para ser perseguida? Igreja de Jesus, você está pronta para ser perseguida? Irmão, o evangelho nunca foi sobre um passeio no parque. Aliás, para estarmos hoje aqui, muito sangue inocente jorrou. Muitos homens, depois de Jesus ter ido à cruz e o seu sangue ter sido aspergido, muitos homens que vieram depois dele, que entregaram a sua vida, que o seguiram, que carregaram a sua cruz. Irmão, quando nós vamos ver a história dos discípulos, nós podemos observar que apenas um dos discípulos morreu de morte natural, João. Portanto, ele foi exilado, preso. Os demais discípulos, olha para mim, os demais discípulos morreram ou crucificados, ou decapitados, ou entregues aos leões, porque aquilo que estava dentro deles era poderoso demais. A mensagem que eles carregavam, nada poderia conter, nada poderia abafar. Eles não poderiam ficar anestesiados, aquilo que eles carregavam dentro deles, levantes, gigantes, morte, nada poderia conter esse povo, nada poderia conter esses homens. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, quando nós vamos observar a história da igreja, nós podemos ver que lá no livro de Atos, capítulo 4, Pedro,
diante do governo da época, diante do império da época. Ele foi preso, diz a palavra que ele foi açoitado, que ele foi martirizado. E a ordem para Pedro era: ei, não fala a respeito de Jesus, não fala a respeito daquilo que ele fez, mas aquilo que fluía através da vida de Pedro, aquilo que ele tinha visto, aquilo que ele tinha ouvido, consumia, a ponto de, diante de governantes da época, imperadores da época, ele dizer: nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e daquilo que nós ouvimos, porque aquilo que nós temos dentro de nós é poderoso demais. A história da igreja. Nós damos um salto para Atos capítulo 14. O apóstolo Paulo, em uma cidade chamada Icônio, lá estava o apóstolo Paulo, diz a palavra do Senhor, dentro daquela cidade, na praça daquela cidade, pregando Jesus, pregando a respeito do evangelho. Diz a palavra que aquele homem, Paulo, ele foi apedrejado e dado como morto, lançado para fora da cidade. Mas a palavra também vai dizer, e aqui sim, assim, aqui é poderoso, lançado para fora da cidade, dado como morto. Aquele homem se levanta, bate a poeira, e sabe para onde ele vai? Ele vai para o mesmo lugar aonde ele estava pregando a palavra do Senhor, aonde ele estava manifestando a glória do Senhor, porque nada nem coisa nenhuma podia calar aquele homem. O que aquele homem tinha, nada nem coisa nenhuma podia intimidar, nada nem coisa nenhuma podia reprimir. Era poderoso e era grande demais. Igreja de Jesus, você está pronta para ser perseguida? Irmão, a verdade, olha para mim, é que o evangelho sempre esteve pavimentado sobre muita luta. O evangelho sempre esteve pavimentado sobre muita guerra. O evangelho sempre esteve pavimentado sobre muitos desafios, sobre muitos gigantes, sobre muitos levantes. Em que pese a mensagem central do evangelho ser amor, perdão, misericórdia e paz. Mas para que o evangelho chegue nos quatro cantos dessa terra, olha para mim, crente, para que o evangelho possa alcançar a todos, muitas vezes nós vamos ter que entrar em ambientes de guerra, ambientes de paz, para que a paz se estabeleça. Você não está aqui. Eclesiastes capítulo 3, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de paz, mas também tempo de guerra. Pastor, porque o Senhor está falando a respeito disso? Porque um povo que não conhece a sua essência, um povo que não conhece o seu passado, um povo que não conhece a sua origem, um povo que não conhece certamente o seu futuro, está fadado a viver um presente não cheio da presença de Deus, está fadado a não cumprir com o seu propósito, está fadado a não cumprir com a sua missão. Irmão, quem disse que seria fácil? Não existe evangelho politicamente correto. Não existe evangelho sem confrontos. Não existe evangelho sem conflitos. Nunca foi assim. Porque aquilo que nós carregamos, olha para mim, irmão, porque aquilo que nós carregamos, quando manifesto, incomoda, sacode, mexe, desestabiliza as estruturas humanas. Sabe por quê? Porque o homem natural não discerne as coisas do Espírito, porque o homem natural não entende as coisas do céu, porque elas só podem ser discernidas espiritualmente. Quando o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, ele vai falar sobre não nos conformarmos e buscarmos uma renovação de mente. Ele está falando sobre ambientes de colisão, inconformismo com aquilo que nós estamos vendo, inconformismo com a realidade que nos cerca, a partir de uma renovação de mente, conduzida, imbuída, movimentada por aquilo que nós cremos, por aquilo que nós acreditamos, por aquilo que nós carregamos. A perseguição quanto àquilo que nós carregamos é algo inato, crente, a nossa confissão de fé. Seremos perseguidos, e nós vamos precisar lidar com isso o tempo todo o tempo, em toda a história. Olha para mim, porque tem muito crente iludido. Independentemente de governos e impérios, você não quer ser perseguido? Quem é que não quer ser perseguido aqui? Levanta a mão não, pelo amor de Deus. Amém.
Você que não quer ser perseguido, deixa eu te dizer algo no nome de Jesus. Lá no Jardim do Éden, houve perseguição. No Egito, houve perseguição. Em Israel, na Terra Santa, houve perseguição. Jesus, em relação aos seus discípulos, foi perseguido, traído e morto. Ei, a igreja, dentro da igreja, a igreja contra a igreja se persegue. Aliás, você, dentro de você, há uma perseguição brutal, há um conflito brutal, há uma guerra brutal entre a carne e o espírito. Você promete que volta domingo? A promessa que nós temos é que nesse mundo, sim, a conversa que nós estamos tendo hoje aqui é uma conversa, sabe aquelas conversas difíceis? Então eu vou precisar muito do teu coração. A promessa que nós temos, a partir de palavras liberadas por Jesus, é de que sim, nós passaríamos por aflições. Nós viveríamos aflições. Mas também há uma outra promessa que diz que se nós não desanimarmos, se nós não retrocedermos, se nós não paralisarmos, se nós não intimidarmos, nós venceríamos. Porque se Ele venceu, você e eu também podemos vencer. Aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e o que vence o mundo é a nossa fé. É a nossa fé que vence o mundo. É aquilo que nós carregamos que vence o mundo. Irmão, o Deus que nós seguimos não está em um mundo que conspira a nosso favor. O mundo em que nós estamos não conspira a nosso favor. Mas o mundo que Deus estabeleceu, o reino que Deus estabeleceu está dentro de cada um de nós. E esse reino de Deus que está dentro de cada um de nós, ele cresce, ele expande, ele estica, ele avança, porque ele é um reino inabalável. Não se trata daquilo que está acontecendo do lado de fora, se trata de um reino inabalável, que mora aqui dentro, e que flui daqui de dentro, e que flui daqui de dentro, e que cresce aqui de dentro. As circunstâncias à nossa volta não são senhoras. Jesus é o nosso Senhor. E Ele não perdeu o controle. Todas as coisas cabem na palma das suas mãos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos, olha para mim, as pessoas mais infelizes dessa terra. A nossa esperança não pode estar nesse mundo. Aliás, a nossa esperança não pode se limitar a esse mundo. A nossa esperança, crente, igreja de Jesus, precisa estar nele. A nossa confiança, a nossa segurança, a nossa esperança precisa estar no Senhor. Quando nós te convidamos, e nós vamos fazer isso daqui a pouco, e muitas pessoas vão entregar o seu coração para Jesus, sim, eu já profetizo agora no nome do Senhor Jesus. Quando nós te convidamos para entregar a tua vida a Jesus, nós não estamos te convidando para uma vida fácil, nós estamos te convidando para uma vida eterna. Nós não estamos te convidando para viver os teus 50 melhores anos de vida, nós estamos te convidando para viver para sempre. Irão te perseguir, tentarão te prender fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, pessoas se afastarão de você, porque aquilo que você carrega, meu amigo, quando manifesta, desestabiliza, sacode, mexe, inquieta. Tentarão te colocar em cativeiros físicos, emocionais, espirituais, por uma questão muito simples. Olha para mim, igreja, olha para mim. O mundo te odeia, o diabo quer te ver morto, e o inferno te espera. Eu falei para vocês que a conversa de hoje ia ser uma conversa mais difícil. Sim, você está comigo? Eu confesso que eu resisti para pregar essa mensagem. Até os 49 do segundo tempo eu estava resistindo, mas Deus disse, não, é isso que eu quero, é o que eu quero falar. Quem quer ouvir, que ouça. Você está aí ainda? Ai, pastor, é que o Senhor está sendo nessa noite muito fatalista. Não, irmão.
Chega de idealizarmos um mundo que não existe, um mundo cheio de cores. Ei, um mundo lúdico, não é assim, nunca foi desse jeito. Igreja de Jesus, nós não podemos andar anestesiados. Igreja de Jesus, nós precisamos entender que o mundo conspira a nosso favor, o mundo vai nos perseguir. Nem sempre os dias serão fáceis. E nem sempre os dias serão fáceis, sabe para quê? Para que a tua fé seja refinada. Nem sempre os dias serão fáceis, sabe para quê? Para que a tua fé não seja uma fé fingida. Eu vou falar, hoje eu vou falar tudo. Posso falar? Muitas vezes você vai ser lançado na cova de leões. Muitas vezes você vai ser lançado em fornalhas ardentes. Nem sempre, olha para mim, porque agora tem gente que vai embora. Nem sempre o Senhor vai tapar a boca de leões. Nem sempre Ele vai se colocar como um escudo protetor para que o fogo não te consuma. A pergunta que eu te faço é: Ele deixou de ser Deus? Os seus planos por acaso se tornaram planos frustrados? A palavra é muito clara. O justo viverá pela fé. Irmão, talvez você e eu estejamos acostumados com um evangelho em que a boca de leões são tapadas. Talvez você e eu estejamos acostumados com um evangelho em que 1000 cai do meu lado, 10.000 cai à minha esquerda e eu não serei atingido. Mas eu te pergunto, e no dia que você for atingido? Você vai negar? Você vai retroceder? Você vai desistir? Não, pastor. Quando tudo isso acontecer, eu vou para as ruas. Eu vou me manifestar nas ruas. Amém. Não, pastor, o senhor não está entendendo. Eu vou para as ruas. Amém. Não, pastor, o senhor ainda não entendeu. Eu vou para as ruas. Amém. Mas como homem de Deus eu preciso te dizer, não vai só para as ruas não, vai para o secreto, porque o teu pai que te vê no secreto te recompensará. Vai para o secreto. Você sabe como termina as bem-aventuranças no Sermão do Monte? Irmão, nós precisamos nos lembrar. A sensação que eu tenho é que a igreja esqueceu parte da palavra. A sensação que eu tenho é que a igreja esqueceu parte da Bíblia. Talvez seja porque é muito mais fácil ganhar fiéis dizendo para você que tudo vai dar certo. Talvez seja mais fácil enganar você e fazer com que essa igreja cresça e incha, dizendo para você que os sonhos todos eles irão se realizar. Aliás, tem um corinho que você conhece. Daqui a pouquinho você vai começar a cantar ele. Está chegando Natal. É mais ou menos assim, maestro. Hoje começaram. É um novo dia. Grava em mim, grava para mim, deixa para de um novo tempo que começou. Todos os nossos dias eram verdade. O futuro, como é? Já começou. Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem? Ih, tem gente se entregando, a festa é sua. Nem sempre os teus sonhos se realizarão. Nem sempre vai ter festa. Muitas vezes vai ter luto. Nem sempre vai ter sorrisos. Muitas vezes vai ter pranto. Igreja de Jesus, você está pronta para ser perseguida?
Às vezes o telhado da igreja vai cair como caiu. Mas nós vamos desistir? Nós vamos continuar avançando, meu amigo. Derrubaram um telhado, nós acabamos de comprar uma fazenda, e aí? Eu antecipei, não era para ter antecipado não. Tá, esquece. No Sermão da Montanha, o próprio Jesus, olha para mim, porque são palavras liberadas pelo Senhor. Ele vai dizer: bem-aventurado sois quando por minha causa vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Aí ele vai continuar: exultai, regozijai, pois é grande o vosso galardão, porque da mesma forma que perseguiram os profetas antes de você, perseguirão você. Igreja de Jesus, você está pronta para ser perseguida? Perseguição contra a igreja não é um sinal de derrota, mas de vitória. É o termômetro que ainda estamos em Cristo. É a bússola que aponta o caminho. É a concretização de uma promessa, porque da mesma forma que perseguiram os profetas antes de nós, nos perseguirão também. Perseguição não é um sinal de abandono, igreja. Perseguição é um sinal de que o noivo está às portas, de que as bodas estão preparadas. Perseguição é um sinal de que ele está voltando para casar com a noiva, resgatar a igreja. Perseguição não é sobre um governo, perseguição é sobre uma palavra. Toda resistência, olha para mim, toda resistência aponta para um novo romper. Você quer viver milagres? Porque tem muito crente que quer viver milagres, mas antes do milagre existe um ambiente de resistência. Toda resistência aponta para um avivamento. Toda resistência aponta para um despertamento. Ei, já se pode ouvir, e eu já consigo ouvir com os meus ouvidos espirituais, o som de muitas águas. Já se pode sentir o cheiro do avivamento. Já se pode sentir o cheiro do bom perfume. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Há um provérbio oriental que diz que homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. Tempos difíceis forjam homens grandes. Tempos difíceis forjam homens grandes, mulheres grandes. No dia em que a igreja deixar de ser perseguida, também será o dia em que ela deixou de ser igreja, perdeu o seu propósito, perdeu a sua missão, se tornou qualquer outra coisa menos o corpo de Cristo, passou a pegar uma outra mensagem que não a mensagem da cruz. Você ainda está aí? Nunca nos foi dito que seria fácil. Aliás, Jesus vai dizer, sabe o quê? Se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá, e aquele que perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Você está pronto? Você está pronta? Irmão, a palavra fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, mas isso não significa que elas não vão tentar
nos prender, que elas não vão tentar nos retardar, que elas não vão tentar nos paralisar, que elas não vão tentar nos amordaçar, que elas também não vão tentar nos calar. Mas quanto mais as portas do inferno vierem contra nós, mais terão que ouvir a nossa voz. Quanto mais as portas do inferno tentarem nos reprimir, mais verão sinais e maravilhas e milagres nos acompanhando. Quanto mais ela tentar nos parar, mais gritaremos, mais alto ouvirão a nossa voz. A cruz não foi capaz de parar Jesus. O sepulcro está vazio. Principados e potestades foram despojados e expostos publicamente. Ei, não se pode parar aquele que é imparável. Não se pode conter aquele que contém todo domínio, todo poder, todo controle na palma das suas mãos. Somos a igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. Não faz sentido nós vivermos qualquer outro evangelho que não o evangelho da cruz. Evangélico agora passou a ser moda. Não tem a ver com moda, tem a ver com vida. É a nossa vida. É aquilo que pulsa de dentro de nós. Irmão, no nome de Jesus, olha para mim. O evangelho da cruz inevitavelmente vai nos levar para ambientes de perseguição. Eu já estou quase terminando. Inevitavelmente nós vamos ser perseguidos por aquilo que nós carregamos, independentemente de governos, independentemente de impérios. Basta ler a história da igreja. Basta ler a história da igreja, porque isso é uma palavra, é uma maneira de Deus também nos forjar, testar, saber como é que está a nossa voz, se nós estamos indo de acordo com aquilo que a multidão fala. A multidão nunca foi a voz de Deus. Você e Jesus, pode ter certeza, é maioria. Você e Jesus é maioria. A igreja de Jesus está acima dessas coisas. A igreja de Jesus não está no nível dessas coisas. A igreja de Jesus não é uma instituição terrena, é uma instituição celestial. A igreja de Jesus é o corpo de Cristo. Tudo isso que nós estamos vendo não se trata de poeira diante das sandálias do Senhor. Irmão, toda promessa, antes de se tornar uma realidade, ela passa por desertos. Você lembra do povo de Deus no Egito? Preso, escravizado, liberto, perseguido, mar se abre. Eles passam, os egípcios perecem. Agora eles estão no deserto. Depois do deserto vem a terra prometida. Faz parte da nossa realidade. A pastora falou sobre a passagem da margem. Você lembra dessa história? Jesus, ele libera uma palavra. Ele diz para os discípulos: nós vamos para outra margem. Nós estamos nessa margem, mas nós vamos para outra margem. Só que entre uma margem e outra, o que é que acontece? Uma tempestade. Mas sabe qual era a palavra? Nós vamos chegar do outro lado. Deixa eu dizer algo para você no nome de Jesus. Sabe o que tempestades apontam? Tempestades apontam para milagres. Tempestades apontam para ambientes de libertação. Tempestades apontam para ambientes de salvação, de restauração, de renovo. Tempestades apontam para sinais da parte de Deus. A ordem de Jesus, quando ele se acorda: ei, cessa, acalma, porque nós vamos chegar do outro lado. Quem é que estava esperando do outro lado? O gadareno. Quando Jesus chega com os discípulos, sabe o que acontece? Um avivamento. Porque aquele gadareno foi liberto, a sua família foi liberta, e toda aquela região viveu um avivamento. Tempestades apontam para avivamento. Tempestades apontam para libertação. Tempestades apontam para salvação. O apóstolo Paulo, que diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores, é o mesmo que vai dizer: viver é Cristo, morrer é
É lucro. O apóstolo Paulo que diz: tudo posso naquele que me fortalece, é o mesmo que apresenta suas experiências. Ele diz: olha para mim, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos de falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, eu passei sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Igreja, se te levarem tudo e não te levarem a tua fé, você não perdeu nada. Se tirarem tudo de você, mas não tirarem a tua fé, não te levaram nada. Nós precisamos repudiar esse evangelho das facilidades, esse evangelho gospel, e nos agarrar no evangelho da cruz. Ai, pastor, a parede preta, o senhor está pregando essas coisas. O pastor que anda com as calças apertadas, velho apertada, falando essa. Irmão, as paredes são pretas, as calças são apertadas, mas as canelinhas são de fogo. Oh! Tempos como esse, eu já estou terminando, requer de cada um de nós profundidade com Deus. Tempos como esses requer de cada um de nós intencionalidade com Deus. Igreja de Jesus, igreja de Jesus. Tempos como esse requer de cada um de nós oração. Requer de cada um de nós jejum. Tempos como esses requer de cada um de nós secreto. Secreto. Certa vez um homem chamado, eu já estou quase terminando porque eu já estou vendo que você está endemoniando. Um homem chamado John Knox, diz a palavra que esse homem, todos os dias ele subia no alto de uma torre, e ele fazia uma oração: Deus, me dá a Escócia, senão eu morro. Todos os dias aquele homem subia no alto daquela torre e fazia uma oração: Deus, me dá a minha nação, senão eu morro. Me dá o meu país, senão eu morro. A palavra do Senhor vai dizer, a palavra do Senhor não, a história vai dizer que o Senhor ouviu dos céus a oração fervorosa desse homem, a oração intencional desse homem, e um avivamento veio sobre a Escócia. Um derramamento da glória de Deus veio sobre a Escócia, um despertamento da glória de Deus veio sobre a Escócia, e todo aquele povo foi varrido pelo avivamento de Deus. A rainha da Escócia naquela época, depois de ela ter presenciado todo o derramar de Deus, todo o avivamento, o que Deus fez naquela nação, a maneira como Deus transformou aquele país, ela disse: eu temo muito mais a oração do John do que a reunião de todos os exércitos da Europa, porque a oração de um homem que carrega Deus tem poder de transformar toda uma nação. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e eu salvarei a sua terra, eu curarei a sua terra, eu libertarei a sua terra, eu trarei salvação sobre a sua terra, eu trarei um avivamento sobre a sua terra, eu trarei renovo sobre a sua terra, eu virei sobre a sua terra. Você sabe o significado da palavra brasileiro? Brasas. Brasas.
Aonde é que estão os homens? Onde é que estão as brasas? Aonde está um povo inconformado? Aonde é que está um povo cheio da glória de Deus? Aonde está um povo incendiado? Aonde está um povo que queima pelas coisas de Jesus? Aonde está um homem e uma mulher que estão dispostos a subir na alta torre e dizer: Deus, me dá o meu país, senão eu morro. Me dá o meu Brasil, senão eu morro. Você não foi chamado para ser um espectador. Você foi chamado para ser uma brasa. A eternidade começa agora. A eternidade começa hoje. A salvação é só um start, é só um início. Mas Deus quer muito mais através de você. Aonde é que estão as brasas, meu Deus? Eu me recuso a passar pela história. Eu me recuso a passar por esse lugar. Eu me recuso a estar nesse lugar e não ser um agente de transformação de Deus. Certamente um dia eu vou morrer nessa plataforma. Certamente um dia eu vou morrer aqui, mas eu vou morrer dizendo: Deus, obrigado, porque o Senhor me deu a minha nação. O Senhor me deu o meu povo, o Senhor me deu a minha cidade, o Senhor me deu a minha família. Deus, obrigado porque o Senhor me deu, porque o Senhor trouxe avivamento. Obrigado, Senhor. A palavra do Senhor fala que nós não somos daqueles que retrocedem. Nós não somos daqueles que são destruídos. Nós somos daqueles que avançam e são salvos. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8, a partir do verso 12. Em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste na nossa carne, de modo que em nós opera a morte, em vocês opera a vida. Você pode se colocar de pé, porque é dessa forma que nós fazemos guerra. É dessa maneira que nós fazemos guerra. É dessa maneira que nós fazemos guerra. Você que foi tremendamente abençoado por essa mensagem, eu queria te pedir no nome de Jesus para entrar em contato conosco através do link que está na descrição desse vídeo. Nós queremos te ajudar a viver esse novo tempo. Nós queremos te ajudar a viver essa nova história. Eu já tentei viver uma nova história sozinho, mas não consegui. É necessário sim da ajuda e do apoio de tantas pessoas para que a gente possa de verdade viver aquilo que é bom, perfeito e agradável da parte do Senhor, para que você possa viver esse novo tempo, essa nova história. Sem dúvida, você vai precisar do apoio e da ajuda de muitos de nós, e nós queremos ser esse lugar de conforto, nós queremos ser esse lugar de segurança, nós queremos ser esse lugar de renovo, nós queremos ser esse lugar de libertação, nós queremos ser esse lugar de salvação, nós queremos ser esse lugar de novas histórias para você, no nome de Jesus. Por isso eu te peço, entre em contato conosco através desse link e vamos juntos viver uma nova história.